Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui novamente, Dr. Fábio da EcoClass para o nosso bate-papo sobre o saneamento. Hoje, nesse nosso episódio, a gente vai conversar sobre a série nitrogenada, toda a relevância que ela tem para o meio ambiente, para a saúde pública e nos processos de tratamento de esgoto. Vamos aproveitar também para falar um pouquinho sobre as questões de envolvendo laudos analíticos e a forma que podem ser expressas essas variáveis. Espero que esse conteúdo seja muito importante e interessante para vocês. Então, vamos lá? Bom, então, sem mais delongas, vamos aí para o nosso bate-papo de hoje, que envolve a série nitrogenada e o saneamento. Antes de mais nada, vamos aí dar uma conversada sobre a relevância da série nitrogenada para o saneamento, né? É claro que, antes de vermos a sua relevância, a gente precisa saber de quem a gente está falando. Bom, nós estamos falando de um dos macronutrientes mais importantes para o desenvolvimento e crescimento dos seres vivos. O nitrogênio ao lado do fósforo são elementos fundamentais para a síntese de uma série de compostos para os seres vivos, desde uma bactéria até nós. A gente vai encontrar nitrogênio e fósforo em aminoácidos que formam proteínas, em ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, enfim, em compostos cruciais para que o ser vivo cresça e se desenvolva muito bem. Dessa maneira, de se supor que quando uma espécie ela possui um ser vivo, uma comunidade, uma população possui um excesso de acesso a esses nutrientes, ao nitrogênio, por exemplo, há um crescimento potencializado e o seu desenvolvimento seguindo a reboque. Por outro lado, quando nós temos uma escassez de oferta desses macronutrientes, a população, o ser vivo, a comunidade, não vai se desenvolver tão bem, não vai crescer em potencial. Dessa maneira, pensando nos ambientes naturais, a gente encontra o que a biologia chama de equilíbrio dinâmico das comunidades. O que é isso? Uma alteração de crescimento e decaimento, mas que ao longo do tempo reflete uma estabilidade no tamanho das populações, de forma que há de se observar um controle natural do crescimento e decaimento dessas populações. Bom, quando esse ambiente natural ele é maculado pelo ser humano, por meio de lançamento de esgoto bruto ou de efluente tratado, aí nós temos a perturbação desse estado de equilíbrio, porque o esgoto bruto ou o efluente tratado são riquíssimos em compostos nitrogenados. Esse aporte de macronutrientes nesses ambientes aquáticos aqui, que é o que a gente está olhando com mais carinho, provocará uma maior oferta de nitrogênio. E alguns seres vivos desses ambientes vão se aproveitar em muito. E haverá uma disparidade, um desequilíbrio nos crescimentos populacionais dessas comunidades aquáticas. Isso provocará a quebra no, então, equilíbrio dinâmico das comunidades. Bom, dessa forma, vamos ver aí vamos falar sobre os principais impactos ambientais que a gente consegue enxergar quando ocorre essa interferência antrópica nos ambientes aquáticos. Sem dúvida, o mais expressivo, a gente não tem como não falar da eutrofização. A eutrofização é o crescimento excessivo de algas. Basicamente, o fenômeno da eutrofização é análogo ao adubar o solo. Só que aqui a gente está adubando a água. Por quê? Porque a gente está jogando nitrogênio e fósforo. Nosso objetivo aqui é falar do nitrogênio, hein? Mas o fósforo ele está convidado a participar aí porque ele também faz parte desse contexto, né? Mas o nitrogênio, ele presente no esgoto, quando é aportado nesses ambientes aquáticos, ele vai provocar o crescimento excessivo de algas. E isso originará todos esses inconvenientes que a gente vê aí nas imagens, essa camada grossa de macrófitas na superfície, impedindo a passagem de luz, liberando toxinas pela própria mortalidade das algas. Ou seja, a eutrofização ela causa um prejuízo na qualidade da água e, por tabela, a morte de diversos seres vivos presentes nessa comunidade aquática.
Não bastasse isso, quer dizer, não bastasse esse impacto ambiental provocado nas comunidades aquáticas, nos fenômenos de eutrofização, nós encontramos também uma agravante que está associada à saúde pública. Porque não só algas se beneficiam desse aporte de nutrientes, determinadas bactérias, as cianobactérias, que antigamente eram chamadas de algas azuis erroneamente, né, já porque sabe-se hoje claramente que as cianobactérias pertencem ao reino Monera, né, são procariontes, não tem carioteca, tal qual qualquer bactéria. Mas, enfim, as cianobactérias, elas sempre estarão presentes nos processos de eutrofização. E, eventualmente, entre as cianobactérias presentes na eutrofização, aproveitando aí o embalo da eutrofização, algumas, se não uma boa parte dessas cianobactérias, liberam, ou fisiologicamente, quer dizer, naturalmente, ou quando da sua lise celular, da sua morte, liberam toxinas importantíssimas para a saúde pública, porque são as cianotoxinas, como, por exemplo, a mais famosa aqui para nós, as microcistinas. Essas microcistinas, se forem ingeridas por seres humanos, elas vão deteriorar as nossas funções renais, podendo levar à morte. Então, a eutrofização, ela traz um prejuízo tanto para a vida aquática, como também para a saúde pública. Um outro impacto ambiental não tão propalado, mas também importante, é a nitrificação, a conversão biológica da amônia em nitrato. O que isso aí acontece? Bom, a amônia está lá presente no esgoto. Ela será utilizada como fonte de energia por bactérias quimioautotróficas, como no exemplo aqui, as nitrossomonas. Nitrossomonas são bactérias quimioautotróficas aeróbias. O que elas vão fazer? Elas vão oxidar a amônia, transformando-a em nitrito e gerando energia para a sua manutenção da sua vida. Então, as nitrossomonas, elas transformam amônia em nitrito, no que chamamos de nitritação. Esse nitrito gerado no ambiente aquático, imediatamente, mas imediatamente mesmo, ele será utilizado por outros grupos de bactérias quimioautotróficas aeróbias, como aqui no exemplo, a Nitrobacter. A Nitrobacter vai oxidar o nitrito, vai respirá-lo com auxílio do oxigênio, gerando nitrato e produzindo energia também para a manutenção da sua vida. A conversão do nitrito em nitrato é a chamada nitratação. De forma que a reação global envolvendo nitritação e nitratação origina a equação da nitrificação, que é a transformação da amônia em nitrato. Essa transformação, como vocês podem ver, ela provoca o consumo de oxigênio. Dessa forma, os processos de nitrificação ajudam a demandar mais oxigênio do ambiente aquático. Quer dizer, nós já temos um maior consumo do oxigênio provocado pelo aporte de matéria orgânica sendo levado a cabo por bactérias carbonáceas, heterotróficas carbonáceas. A nitrificação vai potencializar mais ainda esse consumo de oxigênio, levando, num futuro não tão distante, à escassez do oxigênio dissolvido na fase líquida. Porém, novamente aqui, nós temos um importante reflexo para a saúde pública. Por quê? Porque o nitrogênio amoniacal convertido a nitrato faz com que, portanto, ao longo do tempo, ocorra um acúmulo de nitrato no ambiente aquático. E aí a gente lembra do nossa primeira conversa, nosso primeiro bate-papo. Quem não assistiu, por favor, está lá no nosso canal, assiste lá. A meta-hemoglobinemia infantil é provocada pela ingestão de quantidades excessivas de nitrato. Dessa forma, quando o nitrato ele é gerado na nitrificação e acumulado no ambiente aquático, nós temos riscos disso vir a provocar para a população, principalmente a população infantil. Se quiserem entender por que é só a população infantil, o que é a meta-hemoglobinemia, por favor, assistam lá, hein? A nitrificação acaba também provocando esse impacto na saúde pública, por gerar nitrato. Então, pelo que a gente consegue ver aí, é muito relevante
os compostos nitrogenados em relação não só a impactos ambientais, mas também a impactos na saúde pública, seja na liberação de cianotoxinas pelas cianobactérias em processos de floração excessiva, da eutrofização, seja podendo provocar a meta-hemoglobinemia infantil pela produção de nitratos nos processos de nitrificação. Outro problema associado à presença excessiva de compostos nitrogenados no ambiente aquático é a possível presença de amônia livre, porque a amônia livre é tóxica para a vida aquática. E olha só que interessante, né? Quando a gente fala de amônia livre, nós estamos falando aqui, ó, do NH3. Esse NH3 é amônia. O NH4+ é um íon, é o íon amônio, não errem. NH4+ é um íon, é um cátion chamado de amônio. O NH3, essa molécula, esse composto molecular, é a amônia. Há um equilíbrio entre o íon amônio e a amônia. E esse equilíbrio ele é regulado em função do pH, em função da maior ou da menor quantidade desses prótons, dos íons H+. Então, o que a gente tem? Pela lei do equilíbrio químico, né, formulado e postulado por Chatelier, nós temos que, quando há o aumento da concentração de íons H+, aqui, quer dizer, quando há o aumento dessa espécie desse lado de cá, o equilíbrio químico se desloca no sentido oposto. Então, quando há um aumento de íons H+, eu tenho a predominância dessa espécie química, do íon amônia. De forma que, em meios ácidos, eu tenho o predomínio de NH4+. Porém, quando os íons H+ começam a ficar escassos, quando o pH aumenta, eu tenho o predomínio da amônia. Dessa forma, dependendo do pH da fase líquida, eu posso ter uma maior ou uma menor quantidade de amônia. E isso é importante porque daqui a pouco na nossa conversa, quando a gente for falar de legislação, a gente vai ver que há uma relação entre a concentração da amônia e o pH, porque essa é uma condição a ser observada. Dependendo do pH, eu posso ter uma maior ou menor presença de amônia. E para o tratamento de esgoto? Bom, a gente viu que aí, nessa rápida conversa, que os compostos nitrogenados, eles chamam a nossa atenção para estudarmos o que pode acontecer quando lançarmos esgoto ou efluente tratado no corpo d'água. A gente pode ter uma dessas coisas acontecendo lá e não são coisas boas para o ambiente aquático, tampouco para a saúde pública. Mas e pensando no tratamento de esgoto? Numa planta de tratamento de esgoto, numa ETE. Qual que é a relevância da série nitrogenada lá, dentro de uma ETE? Primeiro, o nitrogênio, ele, como já falamos lá no comecinho, ele é um elemento, ao lado do fósforo, primordial, fundamental para que possamos crescer bonitos, saudáveis e gerarmos descendentes. Logo, nos processos aeróbios é necessário, e nos processos anaeróbios também, é necessário observar uma quantidade mínima de nitrogênio presente naquilo que a gente vai dar para os bichos comerem, né, no nosso esgoto. Uma série de estudos feitos chegaram a essas relações aqui, tanto para processos aeróbios como para processos anaeróbios, em termos de carbono, expressos aqui em DBO, nitrogênio e fósforo, ou carbono, aqui expresso em DQO, nitrogênio e fósforo, para os processos anaeróbios. Então, numa planta de tratamento do tipo lodos ativados, lagoa aerada mecanicamente, lagoa facultativa, processos aeróbios, né, de tratamento, eu tenho que observar no meu esgoto se existe essa relação mínima aqui, de 100 para 5 para 1, ou de 350 de DQO para 7 para 1. Ou seja, eu preciso caracterizar o meu esgoto a ser tratado para ver se eu tenho essas 5 partes de nitrogênio para cada 100 partes de DBO.
Porque é necessário esse mínimo de nutriente aqui, nitrogênio presente, para que as bactérias presentes possam realizar as suas sínteses, possam se desenvolver, possam fazer aquilo para o qual elas estão lá, que é estabilizar o esgoto. Para isso elas precisam ser bem tratadas, né? Então eu preciso garantir essa quantidade mínima. Quando eu não tenho essa quantidade mínima de nitrogênio presente no meu esgoto, isso para o esgoto doméstico nunca vai acontecer. Mas para efluentes, para alguns efluentes industriais, isso pode acontecer. Eu posso ter, de repente, um efluente industrial que não tenha nitrogênio ou fósforo. Aqui vamos só focar no nitrogênio para não misturar as bolas, né? Mas vale também para o fósforo. Eu posso ter determinados efluentes industriais que não contenham nitrogênio. Nesses casos, eu preciso adicionar no meu tanque de aeração, de uma forma externa, nitrogênio, para compor essa proporção mínima. Eu vou lançar mão de sais de amônia, de ureia, enfim, eu tenho que colocar uma quantidade de nitrogênio no meu tanque de aeração, de maneira a fazer com que essa proporção 100:5 seja observada, ou 350:7, seja observada no meu reator biológico. Se eu não fizer isso, as minhas bactérias não conseguirão se desenvolver e a minha eficiência não será atingida. Um outro ponto importante para o tratamento de esgoto é a nitrificação. Sabe a conversão da amônia conversão biológica da amônia em nitrato? Pois é. Eu posso ter plantas de tratamento de esgoto onde eu queira que ocorra a nitrificação. Lodos ativados convencional, eu já observo a nitrificação. Lodos ativados, aeração prolongada, eu tenho a nitrificação. Filtros biológicos aeróbios, eu observo a nitrificação. Processos de MBBR, IFAS, eu observo a nitrificação. Então, a nitrificação, ela pode ser desejada que ocorra na minha planta de tratamento. É importante, então, que eu leve em conta todo o contexto, tudo aquilo que todos os cuidados que esse processo biológico acarretará. Quais cuidados são esses? Primeiro, o mais importante, como vimos, a nitrificação ela demanda oxigênio, porque ela é provocada por bactérias quimioautotróficas aeróbias. Então, se a minha planta de tratamento ela vai nitrificar, eu tenho que ter oxigênio dissolvido suficiente para as bactérias carbonáceas heterotróficas e para as bactérias nitrificantes, lá para as nitrosomonas e para as nitrobacters. Senão vai faltar oxigênio. E quem vai sair perdendo? São as nitrificantes, porque elas são mais lerdinhas para conseguirem competir com as heterotróficas. Uma outra decorrência, quando ocorre a nitrificação, é que eu não sei se vocês repararam, mas tanto na nitritação como na nitratação, eu tenho a liberação de íons H+, de prótons H+. Ou seja, eu tenho um consumo de alcalinidade. Isso pode fazer com que no meu tanque de aeração, no meu reator biológico, em que ocorra a nitrificação, o meu pH pode, de repente, começar a cair. Eu posso ter uma acidificação em função da nitrificação gerar íons H+. Dessa forma, é importante o monitoramento e a intervenção quando eu perceber que o meu sistema tampão natural não está dando conta e o meu pH está caindo. Eu tenho que repor essa alcalinidade. Eu tenho que adicionar de forma externa alcalinidade. Eu vou adicionar bicarbonato, carbonato, barrilha, enfim. Eu tenho que repor a alcalinidade consumida na nitrificação para manter o pH do meu reator próximo à neutralidade, que é o pH que a galera lá, as bactérias gostam. Por fim, a desnitrificação. A desnitrificação é a conversão do nitrato em nitrogênio gasoso. É a efetiva remoção dos compostos nitrogenados, né? Porque a nitrificação não remove compostos nitrogenados, só converte. Antes eu tinha amônia, agora eu tenho nitrato. A desnitrificação, na sequência da nitrificação, é efetivamente a remoção de compostos nitrogenados, porque a amônia convertida em nitrato é transferida de fase. Eu tiro ela da fase líquida e passo ela para a fase gasosa, na medida em que eu transformo nitrato em nitrogênio gasoso, que vai para a atmosfera.
A desnitrificação ela é conduzida por bactérias também, bactérias heterotróficas facultativas, que vão utilizar o nitrato ao invés de oxigênio em ambientes anóxicos. Então, eu posso querer ter a desnitrificação na minha planta. Eu posso querer ter a desnitrificação na minha planta para controlar, por exemplo, o lançamento de nitrato no corpo receptor, para reduzir a concentração de nitrato no corpo receptor e manter-me dentro da legislação. Nesses casos, a minha planta ela terá um novo compartimento, um reator anóxico. O que é um reator anóxico? É um reator biológico, onde eu vou ter o meu lodo biológico com bactérias heterotróficas facultativas que sobrevivem na ausência de oxigênio, que vão usar o nitrato no lugar do oxigênio, vão se alimentar da matéria orgânica, porque são heterotróficas, mas na sua respiração celular, ao invés de usar oxigênio, vão usar nitrato, gerando como resíduo o nitrogênio gasoso. Dessa maneira, a desnitrificação ocorrerá nessa câmara anóxica, permitindo, então, que eu controle o lançamento de nitrato no meu corpo receptor. Agora, galera, a desnitrificação ela também pode ser um problema, hein? Um problema seríssimo, porque eu posso, de repente, na minha planta, não prevê-la, não desejá-la. Então, eu posso simplesmente não ter uma câmara anóxica, num reator anóxico, no fluxograma do meu lodos ativados, por exemplo. O que vai acontecer? Bom, se o meu reator biológico ele estiver nitrificando, ele vai gerar nitrato. Esse nitrato vai ir para o decantador secundário. Vai lá para o fundo, junto com o lodo biológico. E lá no fundo do decantador, eu posso, para um grande azar, e isso acontece assim, com muito mais frequência do que eu gostaria, eu posso ter o desenvolvimento, a criação de um ambiente anóxico, lá no fundo do decantador. E aí o que vai acontecer nesse ambiente anóxico? Exatamente o que acontece no meu reator anóxico. Bactérias heterotróficas facultativas vão usar o nitrato que está lá, como aceptor final de elétron, né? Vão utilizá-lo no lugar do oxigênio, vão desnitrificar, vai ocorrer a liberação de nitrogênio gasoso. E essas bolhas de nitrogênio gasoso, lá no fundinho do meu decantador, elas vão querer sair. E ao tentar sair, e vão conseguir, começam a empurrar os flocos biológicos sedimentados. Isso causa o arraste de lodo para o meu efluente final, prejudicando grandemente a eficiência do tratamento. Então, não raro, os processos de arraste de lodo no decantador secundário ocorrem porque está ocorrendo lá no fundo do decantador processos de desnitrificação. Então, se a série nitrogenada ela é importante para a gente entender o que acontece quando lançadas no ambiente, em termos de impactos ambientais e impactos para a saúde pública, a série nitrogenada também é relevante para o tratamento de esgoto. Eu não posso, em hipótese alguma, desprezar a presença dos compostos nitrogenados no meu esgoto ou no meu efluente industrial quando eu for pensar o seu tratamento, galera. E a gente está falando aí, né, da série nitrogenada, da série de compostos nitrogenados, do nitrogênio, mas tá. Como que eles estão presentes no esgoto? Quais são as formas do nitrogênio no esgoto? Eu posso ter o nitrogênio orgânico. O que é o nitrogênio orgânico? É o nitrogênio que está lá numa proteína, num aminoácido, num ácido nucleico, numa vitamina. Eu posso ter o nitrogênio amoniacal. Quem é o nitrogênio amoniacal? Por que ele está no esgoto? Porque ele é fruto da hidrólise da ureia, que a gente elimina. Tanto o nitrogênio orgânico como o amoniacal estão presentes no esgoto por uma origem fisiológica. Nós eliminamos nitrogênio orgânico e amoniacal nas nossas excretas nitrogenadas, na urina e nas fezes. E, é claro, também alguns produtos de limpeza, mas, majoritariamente, o nitrogênio orgânico e amoniacal, no esgoto doméstico, eles são de origens antrópicas, de origem fisiológica, né? O nitrogênio total Kildall não é uma forma de nitrogênio, mas é uma forma de expressar os compostos nitrogenados. O NTK é a soma do nitrogênio orgânico e amoniacal. Por que eu coloquei aí, pessoal?
Porque ele é importante, a gente vai encontrá-los em laudos, a gente vai utilizar ele para caracterizar esgoto, né? Porque em alguns momentos eu posso querer saber qual que é a somatória do meu nitrogênio orgânico e amoniacal, o quanto eu tenho de nitrogênio total, Kildan. O nitrito e o nitrato são outras formas também do nitrogênio, são formas oxidadas do nitrogênio amoniacal. E elas estarão presentes só quando ocorrer a nitrificação. Tá? O nitrito ele vai ser gerado na nitritação e o nitrato na nitratação, nos processos aí que a gente viu nos processos biológicos que envolvem a nitrificação. Né? Então, a gente tem o nitrogênio orgânico, o amoniacal, o nitrito e o nitrato. E o interessante é que a gente pode utilizar essas formas da série nitrogenada para entender algumas condições do meu corpo d'água. Por quê? Bom, vamos lá. Se eu vou num corpo d'água qualquer, vamos pegar um lago, eu pego uma amostra e mando analisar, e eu vejo que nessa análise, como resultado, eu tenho uma predominância de nitrogênio amoniacal, e um pouquinho de nitrogênio orgânico, e nada de nitrito e nitrato, eu posso concluir que é uma poluição recente em curso acontecendo lá. O histórico de lançamento de esgoto nesse laguinho é recente. Por que eu posso concluir isso? Primeiro, é claro, porque eu estou olhando as concentrações de nitrogênio orgânico e amoniacal ou de nitrogênio total Kildan e vendo que elas são altas demais quando comparadas a uma amostra retirada de um lago no ambiente natural, sem interferência antrópica. E segundo, porque eu não achei nitrito e nitrato. Quer dizer, naquele ambiente ainda não aconteceu a nitrificação. Logo, eu posso concluir que é uma poluição recente. Por quê? Comentei aí para vocês, talvez vocês não tenham prestado atenção, hein? A nitrificação ocorre por conta da presença das bactérias nitrificantes. E o Mi, a taxa de crescimento das nitrificantes é muito baixa. Elas demoram um tempinho aí para crescer e desenvolver a sua população. Portanto, se eu ainda não estou achando nitrito e nitrato, é porque esse esgoto está sendo lançado lá relativamente há pouco tempo. Agora, se nessa amostra que eu coletei nesse laguinho e mandei analisar, eu já encontro nitrito e nitrato, é porque já está nitrificando. E se já está nitrificando, aí eu já tenho uma poluição remota, eu já tenho uma poluição mais antiga em curso nesse corpo d'água, porque já deu tempo para essas bactérias nitrificantes se desenvolverem. E da mesma forma, se eu estou analisando um efluente de uma estação de tratamento de esgoto, e eu não faço ideia o que está acontecendo nessa estação de tratamento de esgoto, nessa ETE, e na análise do meu efluente, eu não acho nitrito e nitrato, só acho nitrogênio amoniacal, eu posso concluir que essa ETE ela não está nitrificando. Por consequência, se nessa análise do meu efluente final de uma ETE eu encontro nitrito e nitrato, eu posso entender que ela está nitrificando. E dependendo das quantidades, principalmente de nitrato, já que nitrito rapidamente é convertido a nitrato, a não ser que a estação esteja sendo operada para apenas nitritar, e isso é assunto para um outro momento, um outro bate-papo, analisando as concentrações de nitrito e nitrato, principalmente de nitrato, eu posso até inferir se essa ETE ela está desnitrificando também. Então, a presença de amônia, de nitrogênio orgânico, de nitrito e de nitrato me ajuda a entender o contexto da onde essa amostra foi retirada. E dessa forma, há uma grande relevância para o saneamento da série nitrogenada. Eu vou poder utilizá-lo para caracterizar o meu esgoto e o meu efluente e para caracterizar e monitorar, monitorar o meu lançamento do meu efluente tratado num corpo receptor. Porque dessa maneira eu consigo avaliar tanto os impactos ambientais, tanto os riscos para a saúde pública. É importantíssimo, então, eu ter esse monitoramento, eu ter essa caracterização das minhas amostras em termos de série nitrogenada. E a legislação, ela entra no assunto, porque não é apenas uma questão de estudar, de avaliar, de ver o que vai acontecer, porque eu já sei o que vai acontecer, então eu preciso cuidar.
De posse dessa compreensão da relevância dos compostos nitrogenados, da série nitrogenada para o saneamento, tanto em relação à proteção dos corpos d'água, como para a saúde pública e também para o próprio tratamento de esgoto, é importante a gente entender que eles são objetos de atenção da nossa legislação. Olha só, a gente tem aqui no CONAMA, no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que traz a legislação no âmbito federal, no CONAMA 357, que fala sobre a classificação dos corpos d'água, né, classificando os corpos d'água doce em 1, 2 e 3. Olha só que interessante, a gente tem aqui o nitrogênio amoniacal. Eu só coloquei aqui a classe 1. Mas eu tenho aqui os valores máximos permitidos para nitrogênio amoniacal na classe 1, e vejam, atentem, para cada concentração de nitrogênio, eu tenho um respectivo pH. Por quê? Porque, como a gente já conversou agora há pouco, a predominância da amônia tóxica e do íon amônio tranquilo é em função de pH. E vejam bem, olha aqui, para pH maior que 8, olha qual é a concentração esperada ou permitida de amônia para águas doces classe 1. 0,5 miligramas de nitrogênio por litro. Por quê? Porque eu sei que em pHs alcalinos há uma predominância da amônia tóxica. Por outro lado, olha aqui o primeiro. Para pH menor ou igual a 7,5, eu tenho uma concentração bem maior permitida, 3,7 miligramas de nitrogênio por litro. Por quê? Porque eu sei que nesse meio, com esse pH menor ou igual a 7,5, há um surgimento, há também a presença da amônia, porém na forma de íon amônio. Eu diminuo a quantidade, eu desloco um pouco o equilíbrio e tiro um pouco da amônia e converto-a para íon amônio. Então, há essa relação entre a concentração máxima permitida de nitrogênio amoniacal e o pH. Já o CONAMA 430, que cuida dos padrões de lançamento de efluentes, ele traz como valor máximo permitido para amônia que ele tem que ser menor ou igual a 20 miligramas por litro. É importante a gente ressaltar que esse padrão de lançamento ele está temporariamente suspenso. A gente não vai entrar no mérito da questão, porque esse é assunto para uma outra conversa. O que importa saber é que hoje a legislação ela finge que não vê o quanto uma ETE está lançando de amônia num corpo receptor. Está liberado. Do outro lado do muro, de um lado a gente tem o esgoto, do outro lado a gente tem a água potável. E a portaria 888, editada aí no ano passado, em 2021, ela trata também dos compostos nitrogenados. Ela coloca como valor máximo permitido para amônia 1,2 miligramas por litro. E aqui a amônia, lá na portaria 888, se vocês derem uma olhada, ela está lá como compostos com características organolépticas. Já o nitrito e o nitrato tá na tabela de compostos inorgânicos que causam riscos à saúde pública. Por quê? Porque o nitrito e o nitrato podem provocar a meta-hemoglobinemia infantil. Então, a portaria 888 limita o nitrito em 1 miligrama por litro e o nitrato em 10 miligramas por litro. Ou seja, o nosso arcabouço legal, que trata tanto do esgoto como da água potável, se preocupam com os compostos nitrogenados, dada toda essa relevância que a gente conversou até agora. Porém, eu queria chamar a atenção para vocês de um ponto importantíssimo aqui, né, de tudo isso que a gente conversou, e principalmente olhando para essa tela. Eu estou falando de nitrogênio amoniacal, eu estou falando de amônia, estou falando de nitrito e nitrato, e olha só como eles estão sendo expressos. A série nitrogenada ela está sendo expressa como 1 miligrama de nitrogênio por litro. E é disso que a gente vai conversar agora, de como a gente expressa a série nitrogenada. Por quê? Porque os laudos laboratoriais eles podem trazer formas diferentes de expressar resultados nos seus laudos, resultados referentes à análise da série nitrogenada. A legislação, ela expressa dessa maneira aqui, ó. Tanto os CONAMAs como a portaria 888 expressa a série nitrogenada como miligrama de nitrogênio por litro.
Porém, eu posso encontrar nos laudos analíticos todas essas formas de expressar a série nitrogenada. Só para amônia eu tenho 4 formas. Para nitrato eu tenho 2 formas de expressão e para nitrito eu também tenho 2 formas de expressão. E agora, galera, e aí, meus caros e minhas caras, o que isso significa? Muda alguma coisa na minha interpretação do resultado? Tanto faz eu falar 10 miligramas de nitrogênio, amônia por litro, como 10 miligramas de amônia por litro? Tem alguma diferença nessas unidades? Tem, galera. E como tem? E como tem? E se eu não souber, eu posso cometer erros crassos. É por isso que é importante eu entender essas formas de expressão que podem vir no laudo laboratorial. Olha só, meus caros. Eu tenho que miligramas de nitrogênio por litro é idêntico, o resultado expresso dessa forma é igual ao resultado expresso na forma de miligrama de nitrogênio amoniacal por litro, que também é igual à forma de miligrama de nitrogênio expresso em amônia por litro. Miligramas de nitrogênio por litro também é idêntico a miligramas de nitrogênio na forma de nitrato por litro. E miligramas de nitrogênio por litro é igual também à forma de se expressar aqui, miligrama de nitrogênio na forma de nitrito por litro. Vocês perceberam como eu li essa segunda fase aqui, essa segunda forma? É X miligramas de nitrogênio na forma de amônia. É X miligramas de nitrogênio na forma de nitrato. É X miligrama de nitrogênio na forma de nitrito. O que eu estou fazendo quando eu exprimo o meu resultado dessa maneira aqui? Ó? X miligramas de nitrogênio na forma de nitrato por litro. Eu só estou enfatizando que o meu resultado é referente a uma análise de nitrato. Ou é referente a uma análise de amônia. Ou é referente a uma análise de nitrito. Porque esse resultado ele pode estar destoado, desconectado de um texto que deixe claro isso para mim. Lá, tanto no CONAMA como na portaria 888, eu tenho nitrogênio amoniacal. Por exemplo, vou pegar a portaria 888, que é mais fácil para eu lembrar. Nitrogênio amoniacal, na tabela. E do lado, 1,2 miligramas de nitrogênio por litro. Nitrato, na tabela, e do lado, 10 miligramas de nitrogênio por litro. Eu sei, portanto, que eu estou lendo, que esses 10 miligramas de nitrogênio por litro está se referindo ao nitrato. Agora, se não tivesse o nitrato, se não tivesse essa primeira coluna, dizendo que a amônia é 1,2 miligramas de nitrogênio por litro, e o nitrato são 10 miligramas de nitrogênio por litro, como que eu faria para saber? Percebem? Então, nessas situações, eu exprimo o resultado como 1,2 miligramas de nitrogênio na forma amoniacal por litro. 10 miligramas de nitrogênio na forma de nitrato por litro. E assim eu consigo ligar nome à pessoa. Agora, vejam bem. Se isso tudo é uma igualdade, isso aqui de baixo agora é uma desigualdade. Miligramas de nitrogênio por litro, a forma de se expressar dessa maneira, não é a mesma coisa de se expressar como miligramas de amônia, que também não é a mesma coisa de se expressar como miligramas do íon amônio. Miligramas de nitrogênio por litro não é o mesmo número que está aqui, não é igual quando eu expresso como miligramas de nitrato por litro. Ou quando eu expresso como miligrama de nitrito por litro. Vejam que aqui eu não estou me referindo ao nitrogênio na forma de algo. Eu estou me referindo ao elemento aqui, ó, ao composto amônia ou ao composto íon amônio, ou ao composto aqui, ó, nitrato, ou ao composto nitrito. E isso faz com que esses resultados aqui, ó, aqui e aqui, sejam completamente distintos e diferentes. Se eu pego um laudo e, na pressa, leio o resultado, o número, e não me atento à forma como ele está sendo expresso, eu posso ter uma interpretação errada que causará ações, desencadeará ações erradas. Então, eu tenho que entender. Mas aí, Fábio, putz, eu peguei meu laudo e tá lá, caramba, eu quero saber a amônia, e os caras me deram o resultado como miligrama de amônia por litro, não desse jeito aqui, ó, bonitinho como eu quero, miligrama de nitrogênio por litro. Perdi o meu resultado? Perdi a minha análise? Não. Porque, para isso, nós temos a química presente no saneamento. A estequiometria nos salva para corrigir esses resultados. O que eu preciso? 2 coisas. Primeiro,
Ter a atenção e perceber que o resultado não está expresso como eu preciso, não está expresso como miligramas de nitrogênio por litro. Segundo, eu tenho que manjar aí, e isso é tão fácil, galera, vocês vão ver aqui, de estequiometria. Vou dar 2 exemplos para ilustrar isso aqui. No primeiro exemplo, eu peguei um laudo onde eu mandei analisar amônia, e lá o resultado está lá, 30 miligramas de amônia por litro. Eu vou em tudo que eu preciso saber, não é miligramas de amônia, é miligramas de nitrogênio por litro. Então eu quero saber, eu preciso saber, quanto esses 30 miligramas de amônia por litro, quanto equivale como miligramas de nitrogênio por litro. Olha como é fácil. É uma relação estequiométrica. Eu sei que aqui no NH3, na amônia, eu tenho 1 nitrogênio. 1 mol disso aqui é 1 mol disso. Eu sei que 1 mol do nitrogênio pesa 14 gramas. E o mol da amônia pesa 17 gramas. Por que eu sei disso? Porque eu vou lá na tabela periódica e vejo o peso molecular do nitrogênio e do hidrogênio e faço aqui 1 vezes 14, porque eu tenho só 1 nitrogênio, 3 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, né, porque eu tenho 3 hidrogênios. Somo deu 17. O que isso quer dizer, meus caros e minhas caras? Que eu sei que em 17 gramas de amônia eu tenho 14 gramas de nitrogênio. Logo, em 30 miligramas de amônia, quanto eu vou ter de nitrogênio? E percebam só, aqui eu estou usando grama, grama. Aqui embaixo, miligrama, miligrama. Perfeito. Eu posso fazer isso, que as unidades serão anuladas e eu vou expressar o resultado em miligramas por litro. Tá? O que eu não poderia era, de repente, aqui embaixo, ser 30 gramas. Aí eu teria que fazer alguns ajustes de unidades. Mas se eu quero saber aqui, essa linha de baixo, tudo em miligrama, suave. Então, recapitulando, eu sei que em 17 gramas de amônia, eu tenho 14 gramas de nitrogênio. Em 30 miligramas de amônia, quanto eu vou ter de nitrogênio? Faço a regrinha de 3. O meu X aqui é o que eu quero saber. 14 vezes 30 dividido por 17. 24,7. Ou seja, 30 miligramas de amônia por litro equivalem a 24,7 miligramas de nitrogênio na forma de amônia por litro, ou simplesmente 24,7 miligramas de nitrogênio por litro. Pronto, salvei meu laudo. Posso, a partir daí, dar continuidade a interpretações e às tomadas de decisões que daqui decorrem. Vamos aí para o nosso segundo e último exemplo. Agora eu quero o laudo que eu recebi em relação ao nitrato. E lá nele está escrito 15 miligramas de nitrato por litro. Novamente, CONAMAS, 888, não me fala em miligramas de nitrato por litro, me fala em miligramas de nitrogênio por litro, ou, para mim entender, miligramas de nitrogênio na forma de nitrato por litro. Né? Como que eu faço? Sigo o mesmo raciocínio. No nitrato, eu tenho um nitrogênio, 1 para 1. Eu sei que 14 gramas de nitrogênio estão presentes em 62 gramas de nitrato. Por quê? Mesma coisa. Peguei lá a minha tabelinha periódica, vi o nitrogênio, vi o oxigênio, vim aqui, multipliquei, somei. Então, o que eu já sei? O que eu sei? Porque é estequiometria. Eu sei que em 62 gramas de nitrato, eu tenho 14 gramas de nitrogênio. Logo, em 15 miligramas de nitrato, quanto eu terei de nitrogênio? Regra de 3 nele. 14 vezes 15 dividido por 62, eu tenho 3,4 miligramas de nitrogênio por litro. Olha só como muda. Né? Já imaginou você, meus caros, minhas caras? Você pegou o laudo e viu lá 15 miligramas, só 15, você só viu o número. Putz, dancei. Estou desenquadrado. Aquele desespero para tentar entender o que está acontecendo. Se você tivesse olhado direito para o laudo, você ia ver que está expresso como miligramas de nitrato por litro. Aí você fazia aqui essa continha rápida e ia ver que esses 15 miligramas do laudo, para você, são só 3,4 miligramas de nitrogênio por litro. Ou 3,4 miligramas de nitrogênio na forma de nitrato por litro. Respira e vê que está tudo tranquilo e vida que segue. Percebem, meus caros, como é facinho e importante? Bom, enfim, essa era a nossa conversa de hoje aí sobre a série nitrogenada. Espero que tenha sido bom para vocês, que tenha acrescentado, que tenha agregado informações, provocado curiosidades e trazido conhecimento para todos nós, porque esse era o nosso objetivo.
É claro, peço a vocês aí que, se gostaram, deem lá o seu joinha, acione aí o sininho para receberem as notificações sempre que a gente tiver um vídeo novo, e a gente vai ter muitos vídeos iguais a esses novos. Deixem aí o seu comentário, críticas, elogios, sugestões, tudo isso é muito bem-vindo. E, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.